Hoje foi aprovado no Senado da Itália o decreto-lei, né? Ou seja, a conversão do decreto-lei em lei, né? Então foi aprovado aí por uma quantidade pequena de senadores, mas o suficiente para aprovar o decreto, e os argumentos daqueles que votaram favoravelmente é de que houve muitos abusos, mercantilização da cidadania, muitas fraudes, e também a preocupação de que a quantidade de italianos fora da Itália acabe ficando muito grande e pouco controlável, né? Então esse é um resumo dos argumentos que eles utilizaram. Acho que os argumentos até são razoáveis, né, para talvez restringir um pouco a facilidade com que hoje, com que se podia obter a cidadania italiana. Mas agora, de fato, a restrição ficou muito intensa, né? Só filhos e netos, me corrija se eu estiver errado, Daniel, por favor, só filhos e netos de italianos nascidos na Itália é que podem obter a cidadania italiana. Aqui na nossa realidade, aqui no Rio Grande do Sul, Stout, o que é muito difícil, né? Só para quem assim, imigrantes recentes, agora da segunda metade do século XX. Que não é a maioria, né? Sem dúvida não é a maioria. Então, o que o senhor acha e qual é a avaliação do Conselho em relação a essa restrição que me parece ficou bastante rígida, né? Então, tem algumas questões aí a serem colocadas. Primeiro, de que as emendas ao decreto já desfiguraram o decreto, já não é mais esse texto em que vocês estão baseando aí essa análise, né? Agora, não existe mais essa referência ao nascido na Itália. Eles trocaram isso por ter exclusivamente a nacionalidade italiana, né? Então, isso, na verdade, isso ainda fica mais restritivo ainda. É mais restritivo ainda. Porque, obviamente, que a grande maioria tem outra nacionalidade além da italiana, né? Ou a brasileira, porque nasceu no Brasil, ou a argentina, porque nasceu na Argentina, ou a americana, porque nasceu nos Estados Unidos, e assim por diante. Então, essa mudança foi retirada a menção ao nascido na Itália, mas foi colocada que a pessoa tem que ter exclusivamente a nacionalidade italiana no momento ou no momento de sua morte, né? Isso, obviamente, o texto é uma coleção de remendos, né? O texto ficou extremamente confuso. É claramente... Daniel, se eu puder só retomar o raciocínio um pouquinho antes ali, que o texto ficou extremamente confuso e aí nós tivemos uma falha. Certo, o texto ficou extremamente confuso, muito remendado, né? E algo que é importante lembrar sempre, sobretudo aqueles que estão ouvindo, é que o texto ele contém vários pontos críticos de inconstitucionalidade. Então isso já foi dito por diversos juristas, né? Então não é só uma questão, é o pessoal da comunidade que está chateado. Não. Juristas italianos, professores universitários, etc., já disseram que o texto contém vários vícios de inconstitucionalidade. Por quê? Porque o governo ele não pode mudar a lei dessa forma como foi feito. Isso está bastante evidente. Bom, agora vai para a Câmara, mas tem um prazo para votação para ele não perder validade o decreto. Sim, agora a aprovação do Senado, ele vai imediatamente para a Câmara, que já pautou as discussões para o dia 19 e o dia 20, né, da semana que vem, em que haverá alguma discussão, algum debate, algum teatro de emendas, mas naturalmente já se sabe, né, que o governo, dentro do sistema parlamentarista que é vigente na Itália, ele colocará uma questão que se chama questione di fiducia, que é uma forma para que a Câmara, né, ou seja, porque quando isso começa na Câmara, depois vai para o Senado ou vice-versa. Nesse caso, começou no Senado e termina na Câmara. Então, a Câmara ela terá só uma opção, votar sim ou votar não. Se o voto não prevalecer, o governo cai. Isso cria uma crise institucional de grandes proporções na Itália, em que obviamente os partidos de maioria não vão aceitar que aconteça. Então, o que significa na prática? Significa na prática que, com o voto de fiducia,
o texto que foi aprovado hoje no Senado será automaticamente aprovado na Câmara até o dia limite, que é dia 27 de maio. Pela regra, então, para a gente dar um exemplo, precisa ter vindo para cá um italiano, não ter feito a cidadania brasileira, não pode ter, né, a dupla cidadania, e daí se esse italiano veio para cá, ficou só com a cidadania italiana, o filho dele aqui no Brasil ou o neto dele aqui no Brasil poderão pedir a cidadania por essa regra. Agora, se ele veio para cá, ele teve a dupla cidadania, já não consegue mais. Então, supondo, né? Vamos criar um cenário personagem. Nós temos uma pessoa hipotética, uma pessoa nascida em Porto Alegre em 1950, cujo pai chegou pequeno em Porto Alegre ali em 1922, né? Com 2 anos de idade, né? Então, você tem esse imigrante que chegou a Porto Alegre em 1922, com 2 anos de idade, e teve um filho em Porto Alegre em 1950. Tá. Esse imigrante ali, nesse momento, manteve só a cidadania italiana, ele nunca foi brasileiro. Então, esse filho de 1950 vai poder solicitar a cidadania italiana. Né? E o filho do filho também? Então, o filho do filho, há controvérsias, porque o texto é tão remendado que ninguém tem certeza absoluta. Porque o texto criou uma confusão. Mas Não, Diga. desculpa, o lógico seria esse cidadão que chegou em 1922 obter em determinado momento a cidadania brasileira também, né? Isso seria o mais comum. Não, era raro. Raro? As naturalizações eram bastante raras, né? Mesmo porque se ele tivesse obtido a nacionalidade brasileira, ele teria perdido a italiana. E aí também não daria para fazer, não daria de qualquer forma, de qualquer jeito. Grande parte da imigração aqui é bem anterior a isso, né? Não, no Brasil, de forma geral, é claro que existem ainda uma quantidade razoável de pessoas que se encaixaria nessa regra, digamos assim, mas nós estamos falando aí, sendo muito generoso, talvez aí 8, 10%, mas sendo generoso, acho que é menos. Como é que fica no caso de casamento, então, quem casa com uma italiana ou com um italiano? Isso, o texto do decreto não tocou nesse tema, né? Isso é objeto de outros projetos de lei, mas esse decreto que foi a votação hoje não toca nessa questão da cidadania por casamento. E aqueles pedidos que já estavam encaminhados nos consulados? Com relação à cidadania por descendência, o que também isso é dúbio, porque o texto, repito, ele é muito remendado e é pouco claro em vários pontos. Mas a interpretação mais evidente é de que só estão salvaguardadas as pessoas que já apresentaram a documentação completa. Estar na fila para apresentar um dia a documentação não salvaguardaria essas pessoas. Mas é importantíssimo lembrar de que tudo isso contém vícios de inconstitucionalidade. Vai parar no judiciário. Com certeza.